gravando para vocês sobre a cultura xerente. E antes de conferir o vídeo, se inscreve no nosso canal para fortalecer o nosso canal e dá um like, comenta, compartilha esse vídeo. Galera, mais um vídeo gravado falando sobre a cultura xerente, e hoje nós vamos falar sobre a relação do povo indígena xerente com a natureza. Galera, vocês sabem que todos os povos indígenas do Brasil têm um contato próximo com a natureza e a gente vive nela, né? Fazemos parte da natureza, não fazemos, somos a natureza. E vamos falar um pouco sobre a relação especificamente do povo xerente. Galera, para quem não conhece, o povo xerente, ela é um povo que tem uma relação próximo com a natureza, uma relação de subsistência dependente da terra, a natureza. E para isso, para a gente começar falando sobre isso, dá um like, se inscreve. Galera, sabemos que o povo indígena, ela tem uma cultura, a cosmologia da cultura ligada à natureza. Tudo que existe na natureza, o povo xerente, ela tem uma dominação na cultura, na sobrevivência e na sua existência. Na construção de uma casa, a gente depende dos recursos naturais da natureza. A gente usa os recursos da natureza. Os nomes indígenas. Os nomes indígenas são tudo que existe na natureza. O meu nome indígena é Soroasdé. Então o Soroasdé, ela tem um significado de floresta, mata. Então meu nome é relacionado a isso, né? Então a natureza, a gente retira a nossa cultura como se fosse baseada no existente na natureza. E a nossa agricultura indígena, ela está relacionada a uma forma de equilíbrio da natureza. As nossas caças, infelizmente, se a gente falar em caça, hoje a gente tem uma grande escassez de caça, né? E no lugar que a gente vive, e hoje a gente não tem muitas caças presentes. Mas todas essas caças, pesca, são passados, transmitidos para os mais velhos, que isso tem que ser, a gente tem que caçar de uma forma, matar a caça como de uma forma de a gente equilibrar. Porque tudo que existe dentro na terra, na natureza, os anciãos, os pajés, repassam para nós, né? Então, tudo que existe na natureza tem dono. Eles falam que tem dono. O dono seriam os espíritos da floresta, os espíritos da água, o espírito dos animais, o espírito da terra. Então, se a gente fazer uma roça, os mais velhos ensinam para nós que é necessário pedir a permanência do espírito da natureza. E tem tudo isso, né? A relação de respeito, né? De equilíbrio, né? E essa permanência. Então, o respeito com a natureza, ela exige, porque todas as coisas que existem na terra, o povo xerente tem dono. E tanto é que, nesse sentido, às vezes quando a gente mata em excesso algum tipo de caça ou pesca, peixe, os mais velhos nos orientam: não mata muito, em excesso. Os peixes têm espírito e podem fazer mal a você. Então a gente tenta matar o suficiente para nós, né? Então nada em excesso. Questão da roça: produzem a roça, mas peçam a permanência do espírito da natureza. Que isso também eles repassem para nós, os mais velhos, os pajés falam que
Pedir a permanência dos espíritos, eles também ajudam a crescer, né? Então, quando a gente pede uma permissão, até próprio as plantas crescem bem. E nesse sentido vai, né? E a relação disso a gente tem um grande respeito, né? Na cultura, né? O sentido de todo a relação com a natureza e até a relação social, ela predominada, quer dizer, no sentido de respeito, né? A predominação seria o sentido respeito, né? Então respeitar. Então até se a gente analisar como são os processos de pagelância, como é que você chega a um ponto de pajé, isso tudo começa no sentido de uma ligação com os espíritos de cada natureza, né? De animais. Então aquele lá você tem uma ligação direta com algum espírito da natureza, né? E esse processo acontece através da relação com a natureza, né? E nesse sentido se entende que a natureza ela é essencial para nós, né? Para o povo xerente. Também é uma aprendizagem, também a natureza é uma forma de a gente existir, a nossa existência, mas que a forma atual, como hoje a Terra está sendo manuseada, e isso traz um grande problema, uma grande preocupação, né? E a gente sabe que para nossa existência, para nossa sobrevivência, a natureza ela é essencial. A água, a terra, é o que a gente produz na terra, tudo isso depende da natureza. Mas que isso está sendo cada vez mais ignorado. A forma como a gente está manuseando a terra, a natureza, ela traz um grande sinal que isso não tá indo de uma forma como seria. E hoje a gente tem tido essa relação com isso, né, que até é uma grande mãe para nós, né, mas que precisamos cuidar. Se a gente fazer uma análise dos dois lados, do povo xerente e a terra, no sentido de ser humano e a natureza ela tem uma sustentabilidade própria, né? Agora a gente também precisa respeitar essa sustentabilidade própria, né? Porque às vezes, se a gente não respeitar, às vezes a gente não consegue. A gente acaba rompendo essa sustentabilidade da própria natureza, mas também a gente quebrando essa sustentabilidade até para nós, né? Então, às vezes, essa relação de cuidado precisa ser, acima de tudo, levada de uma forma bem cuidadosa, né? Bem no sentido de respeitar, fazer um processo de usufruir da natureza de uma forma sustentável. Então, isso nos traz, né, uma grande percepção na abordagem, nos ensinamentos de algumas anciãs mais velhas, né? Que essa relação com a natureza ela tem que ser equilibrada. A forma como a gente se relaciona, porque tudo depende da natureza. Mas é isso, cara. Falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse debate, né? E que o povo xerente ela tem uma relação próxima, né? A agricultura está relacionada à natureza, até própria a plantação das nossas roças ela está ligada à cosmologia, né? Então tudo isso ela tem um sentido de uma forma que cada vez mais a gente precisa saber desses conhecimentos tradicionais do povo xerente, né? Mas é isso, galera. Mais um vídeo, né, falando sobre isso, sobre os conhecimentos tradicionais do povo xerente. Mas é isso, galera. Se inscreve no nosso canal e dá um like.